Pô, o assunto de hoje, cara, é um assunto que me interessa demais, porque tá chegando a minha hora de encarar, é justamente sobre o high school. Escola americana, o sistema americano, ele é muito mais flexível de uma certa forma. Então, enquanto a gente no Brasil está engessado naquelas matérias iguais de sempre, e vai até preparação, com um foco muito mais em preparação para vestibular, como a Sandra falou, aqui tem mais uma preparação já para a vida, né? Vamos imaginar um aluno, vou chamar de indisciplinado. Aqui é um pouquinho diferente, porque esse aluno, eles tiram esse aluno da escola e põem em algo lá separado, né? Quando você fala de escola pública, de faculdade pública aqui, ela não é gratuita, não. Perfeito. Ela tem valores, assim, para Mais quem acessíveis, mais né? acessíveis que para quem é do estado onde ela está, e para quem é internacional Olá, galera! Estamos aqui novamente no podcast Fora de Casa. No episódio anterior, falamos sobre escola, do pre-K até o junior high. E aí, Dani, qual é o assunto de hoje? Pô, o assunto de hoje, cara, é um assunto que me interessa demais, porque tá chegando a minha hora de encarar, é justamente sobre o high school, né? Aí para as crianças que estão entre 14 e 18 anos. E hoje a gente está aqui com convidados, né, especiais para poder ajudar a gente a navegar esse novo mar aí de oportunidades para as crianças. Então, Sandra, André, bem-vindos aí ao podcast. O Andrezão já é de casa e a Sandra já está virando, né? Com certeza. Então, é um tema muito importante e aí nada melhor do que a opinião sincera e verdadeira dos pais, que já viveram por isso, né? Então, Andrezão e Sandrinha, por que o high school é tão importante nos Estados Unidos? Divide um pouquinho aí a experiência. Posso começar? claro. Então, o high school aqui, ele prepara as crianças, os adolescentes, né, não só para uma parte de educação, pós-educação, que seria a universidade ou um curso técnico, mas também prepara muito para a vida. Então, a formação é muito ampla, a passagem pela high school traz muitos aprendizados. Eu acho que isso é o grande valor do high school aqui. Isso é bem legal também, porque você depende de quem está vindo aqui para os Estados Unidos também, depende da idade da criança. Ela pode começar um high school, ela pode entrar talvez até no meio do high school. E aí, Andrezão, como é que, pela sua experiência e sua opinião, como é que isso funciona? Porque já que é tão importante o high school, né? Sem dúvida, é super importante, e eu acho que tem um aspecto que vale a pena abordar, que é a diferença em relação ao ensino no Brasil. Uhum. A escola americana, o sistema americano, ele é muito mais flexível de uma certa forma. Então, enquanto a gente no Brasil está engessado naquelas matérias iguais de sempre, e vai até preparação, com um foco muito mais em preparação para vestibular, como a Sandra falou, aqui tem mais uma preparação já para a vida, né? Então, isso, quando você vê a grade curricular dele, a forma como eles trabalham isso, eles usam um sistema de créditos. Então, assim, de acordo com a vocação da criança, ou do adolescente, no caso, você já começa a moldar o seu caminho para o próximo passo, que é o college. Ou para uma área técnica, onde você vai descobrir se você, eu não quero fazer faculdade, eu não quero ir para o college, eu quero virar um técnico de mecânica, por exemplo, quero ser um cara que vai trabalhar numa linha de produção, isso pode perfeitamente acontecer, e é nessa hora que é super importante, por isso que é super importante o high school, porque ele te permite isso. E outra coisa interessante que é uma baita diferença em relação ao Brasil, são os níveis que você consegue atingir dentro do high school. São
Os níveis acadêmicos. Os níveis acadêmicos. Você tem um nível básico, a maioria dos estudantes vão seguir aquele cronograma básico. Você tem um segundo step lá, que é o Advanced Placement, que é o AP, onde já entra um pouco mais de dificuldade, é aquela mesma matéria, a matemática, só que ela é um pouco mais aprofundada, né? E um nível acima ainda, que é o Honors, ou o GT, o Gifted Talent, que são para aqueles alunos que têm ou seja, um nível... Um dom, né? Um dom mais elevado, ou uma capacidade, ou um interesse mesmo, Dedicação, né? de dedicação maior do que os outros. E é importante dizer nesse assunto que quem está no nível do AP, que é o segundo nível, ou no terceiro nível, que é o Honors, eles atingem os créditos da faculdade, de algumas matérias do início da faculdade já. Então, você já leva os créditos para a faculdade, deixa de cursar matérias na faculdade. Nossa, então, nessa hora, é importante você já ter uma boa ideia de o que essa criança quer fazer quando crescer, né? Basicamente, quando terminar a high school, né? Porque eu imagino que para você selecionar aí as matérias e conseguir fazer aproveitamento desse currículo, né? Como é que funciona isso, assim? É meio generalizado ou... O que acontece, e a gente vai abordar isso quando a gente falar de college, é que o primeiro ano do college, ele é muito, assim, genérico, não importa o curso que você vai estar fazendo. Então, ele vai estar abordando matérias básicas mesmo, então ele vai ter uma matemática mais avançada, ou vai falar de novo um pouco de história natural, de línguas mesmo. E é nessa hora que você consegue aproveitar o crédito. Então, por exemplo, a matemática, o cálculo... Para quem é da área de exatas, exatas, vai entender. Se usar o exemplo do cálculo. Se você for no high school normal, ele vai chegar até o pré-cálculo. Então, se você fizer o AP, ele já entra no equivalente ao cálculo 1, e 2. que é o já mais aprofundado. Então, você vai poder descontar esse crédito quando for para a faculdade. Muito interessante isso aí. Então, Dani, e aí é uma coisa interessante aqui, porque vai trazer dois elementos no futuro, né? Um é que se você antecipa créditos, você pode terminar a sua faculdade mais cedo, né? E o segundo, se eu não estou errado, você paga por crédito. Então, você tem uma economia na faculdade. É uma super dica isso. Com certeza. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, a gente sabe que no high school, né? Antes de a gente entrar em mais detalhes assim, quais são, a gente vê grandes oportunidades aqui, você tem a parte de esporte, você tem atividades extracurriculares, mas também existem algumas preocupações dos pais, né? Divide um pouquinho aí, Sandrinha, o que da sua experiência? Bom, a gente, além da grade básica, que são as matérias que todo mundo tem que fazer, eles oferecem uma grande, assim, cardápio, digamos assim, de atividades extracurriculares. Então, passa pelo esporte, pelas artes, que é o teatro, passa pela música, que tem a parte de orquestra, de banda, passa também por debates, você aprende a ser um debatedor, por aprofundar questões governamentais. Então, isso tudo está no extracurricular. E a criança, o adolescente, ele pode escolher que área ele vai seguir. E o interessante é que você não precisa ficar os 4 anos na área que você escolheu no primeiro ano que você entrou. Até porque você é muito novo, está descobrindo, você pode trocar. Então, isso também é interessante. Interessante, né? Assim, a gente vê, pelo menos nos filmes, assim, um pouquinho da experiência que tem por aí, que aí a gente vê aquela história de os alunos que participam do jornal da escola e os que se dedicam à fotografia, os que são da artes, mas os que são de produção, né? Então, na verdade, cada um se encontra dentro de um certo nicho ali, né? Tem espaço para todo mundo, assim, né? E as atividades se conectam de uma forma bem bonita também, porque, por exemplo, o aluno que vai para fotografia, ele é responsável, tem os responsáveis por fotografar os eventos de esporte, os eventos de música, e assim vai. Então, eles se conectam. O aluno que quer fazer o teatro, mas não quer subir no palco, ele tem o backstage, que ele fica ali por trás do palco fazendo os cenários, tem a parte de carpintaria do teatro. Caramba. Então, assim, e é uma coisa assim, é um mundo que eu não imaginava que era desse tamanho, sabe? Principalmente numa escola pública, né? Diga-se de passagem, porque está falando de escola pública. O hardware, a infraestrutura que tem uma escola pública, pelo menos essa maioria delas aqui que a gente conhece, em termos de
quadra esportiva, de piscina A de própria natação, instalação as do prédio, a instalações, sala o de auditório. O auditório é profissional, como ela falou, é uma coisa, você consegue botar uma peça sei lá, da Broadway, vai. É sério. Né? Uma estrutura muito robusta, né? E eu lembro quando a gente foi assistir a primeira apresentação, nossa filha escolheu a banda, né? Ela escolheu o instrumento, a flauta transversa. E quando a gente foi assistir a primeira apresentação, eu fui assim, com a expectativa muito baixa, tipo apresentação de banda de escola. Ai, cara, quando apagaram, assim, primeiro quando eu entrei na primeira vez que eu entrei no teatro, uma coisa gigante, profissional. Depois, quando eles começaram a tocar, eu me arrepiei, eu chorei, eu me emocionei, eu falei, você fecha os olhos aqui, você não consegue dizer que são adolescentes tocando. Então, a estrutura é muito bem, assim, montada para que aquilo funcione. E eu acho que vou fazer um parêntese aqui que é importante, a participação dos pais. A participação dos pais para que essa estrutura funcione. Claro, a escola dá a estrutura, mas os pais estão ali por trás, sabe? Para aquela banda fazer os ensaios, eles têm os horários de pós-escola para fazer ensaio. Mas para eles fazerem o ensaio, tem que ter um lanche. Para ter o lanche, tem que ter os pais montando a estrutura do lanche. Alguém Bacana, indo, hein? bolando o que vai pedir. E alguns servindo os adolescentes. Enfim, tem aquele outro grupo que após uma apresentação vai pegar os uniformes para lavar. Então é um esquadrão de pessoas, de pais que Talvez ajudar a montar um palco, né? Também. Carregar instrumentos. carregar os né? instrumentos, vai viajar para uma apresentação fora, tem que carregar o caminhão, que por sinal a banda tem uma... Tem um caminhão, um trailer enorme. A gente vê passando Nossa, assim na rua e eu nunca é soube o que era inacreditável. aquilo. Assim, aqueles da trailers banda, enormes Trailer com o nome da banda. escola. Ali eles todos os instrumentos vão ali dentro, o equipamento de som, o que a banda for levar de adereços para o show lá que for fazer, é tudo lá. Ou seja, talvez a dica aqui, Dani, é assim, não é só o adolescente vai para a escola, mas assim, existe uma grandes oportunidades, uma gama de oportunidades para os pais também se envolverem, participarem junto nessa jornada do adolescente, né? Então é bem legal isso. E eu acho que assim, a gente está normalmente acostumado a falar de esporte, né? Esporte sempre é uma coisa que tem uma grande competitividade, seleção já está presente desde da junior high ali e tal, ou fora da própria escola. Mas agora, assim, pensando nessas outras atividades, como artes e banda e orquestra e tal, isso também tem bastante competitividade, né? Não é uma coisa que ele vai lá, ensaia, mostra para a escola e vai embora, né? Eles têm competições no país inteiro, né? Começa o regional aqui no bairro, depois eles passam para o Grande Houston, no nosso caso aqui do Texas, a gente está falando, moramos em Houston, então passa para Grande Houston, depois ele vai passar para o estado. Então eles vai passando de nível, né? A competição vai estreitando. E aí quem são os vencedores dos estaduais do país se encontram no nacional. E aí você tem a grande banda de uma high school que foi a melhor Bacana isso. do país todo, né? Então, na verdade, esse comprometimento aí, tanto do estudante como dos pais, ao entrar numa atividade dessas, é um comprometimento de tempo enorme, né? Mas eu gosto de dizer também, Dani, porque tem muitos pais que podem pensar assim, mas eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Eu acho que nesse cenário que a gente experimentou, você tem oportunidades, trabalhos voluntários para os pais, para qualquer quantidade de tempo que você possa dedicar, sabe? Que interessante. Então, assim, a gente tinha pais que falavam assim, hoje eu não posso porque eu tô atrasado, eu tô aqui no trabalho, em outra reunião, e alguém cobria, mas ou eu vou chegar mais tarde, ao invés de eu pegar a atividade de carregar os instrumentos para o caminhão, eu vou ajudar vocês a montar quando chegar lá no destino, encontro vocês no destino. Então, assim, as pessoas vão se ajudando também, tem trabalho para todo mundo. Quem não pode estar ali, pega os uniformes e lava em casa. Enfim, tem oportunidade para a pessoa participar. Ou seja, dá para contribuir, né? Isso, e ao mesmo tempo que você também está perto dos adolescentes, né? Porque tem muitas coisas positivas aqui no high school, né? Assim, inúmeras. A gente vai falar de algumas aqui nesse podcast, porque é bem interessante.
Mas também, como pai e mãe, tem algumas preocupações. E aí, divide um pouquinho também, porque não é uma coisa simples. Imagina, você chegou, é um adolescente, vai para uma faculdade, talvez não domine totalmente o idioma, e você entra numa faculdade, não, numa escola, e aí no high school. Só que a gente não está falando de um high school de 300 estudantes, está falando de 4 mil, 5 mil. É bem grande. Divide um pouquinho a experiência, talvez, aí, de preocupações, de como pai e mãe. Eu acho que o grande primeiro medo é que eles estão saindo da Junior High, né, que está ali com 13, 14 anos, e indo para esse universo que vão estar junto com adolescentes de até 18. Uhum. Então, esse foi meu primeiro pensamento. E agora? Vai estar ali todo mundo junto e misturado. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que não. O primeiro ano da high school, que é o 9º ano, Ok. eles têm um bloco dedicado ao 9º separado. ano. Há um certo cuidado, É um né? certo Uma transição, cuidado. Fisicamente mesmo, Fisicamente. eles estão separados dos Então, outros 3 anos. Tem um almoço separado dos grandes, digamos assim. Ah, legal. Para fazer essa transição, né? Legal. Então, Então, eles veem os grandes, eles estão ali, né, eles sabem que já estão no high school, e em alguns momentos mistura, mas a grande maioria do tempo ali, o dia a dia deles é separado. E aí eles vão entrando gradualmente. Então, esse foi o meu primeiro medo, que eu também fiquei mais tranquila quando eu entendi. Interessante. eu acho que tem um outro também uma outra preocupação, na verdade, é porque é o seguinte, aqui o adolescente ele começa a dirigir com 16, com 15 anos, ele já pode praticar verdade. tendo uma pessoa do lado. Com 16 anos ele pode tirar a carteira e dirigir. E muitos pais dão carros para os filhos nessa idade aí. E aí a preocupação não é... A minha preocupação nunca foi com os filhos, assim, dirigirem, não. Porque eu sei como... Uhum. O trabalho a educação que eles tiveram, de como eles... A educação de casa. De casa, de É. como eu guiei ela, no caso, até ali, como ela se comporta e tal. Agora, pode pegar carona com alguém, né? Pode. E aí eu acho que essa é a maior preocupação. Então, assim, o trabalho feito em casa É é fundamental. fundamental. E também aqui nos Estados Unidos, né? Assim, uma coisa que isso não acontece no Brasil, mas em função de incidentes que já ocorreram nos Estados Unidos, tem o que eles chamam de lockdown, que eles fecham a escola, né? Quando tem algum incidente. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem, porque quando você chega aqui, você é novo, de repente alguém fala para você, a escola teve um lockdown, ela fechou. O que significa isso? E as pessoas podem ficar um pouco, né, apreensivas, né? Se a escola estiver sendo exposta a algum risco, né, vale a pena dizer que tem sempre a viatura da escola. Uhum. É interessante que no último ano de high school a gente já estava cumprimentando o guarda, né? Porque É a polícia, segurança, a a polícia da polícia escola. da É, a escola. polícia. Ah, não Anda é armado e polícia tudo. contratada Anda pela armado? escola. Polícia, é uma polícia, tem força de polícia, Ah. só que ela é a polícia do distrito distrito. escolar, né? Do Olha. distrito escolar. Dedicado à Eles têm escola. viatura, pode prender, pode fazer tudo. No último ano você já está até cumprimentando o guarda. Mas se eles acham que a escola está sendo posta em risco por algum motivo, eles fazem um lockdown, que eles fecham todas as portas, e os estudantes também têm um treinamento para isso. E os pais recebem uma mensagem dizendo que a escola está em lockdown e o porquê. Uhum. Tá? A gente viveu uns 2 lockdowns, assim, que foram coisas que eles achavam que tinha alguém suspeito na redondeza, armado, e fizeram lockdown, mas Preventivo, né? foi muito mais preventivo na nossa experiência, porque não chegou nem perto da escola. Mas Mas eles, aí eu imagino eles são que bem cuidadosos. se acontece isso, os professores são treinados, os alunos os são alunos treinados. E se acontece isso, certamente a escola está se comunicando com as autoridades, com a polícia, com os bombeiros, Sim. né, para poder ir atender um e chamado, com os né? pais. E aí, vamos explorar aqui um pouquinho um conceito que tem o GPA. Né? Os estudantes estão lá na escola, no high school, e você tem o GPA. Vamos explicar para os nossos ouvintes, primeiro, o que é o GPA e por que esse GPA é tão importante e como é que ele ajuda aí, no próximo episódio a gente vai falar de faculdade, como é que ajuda isso para o futuro? Vamos dividir um pouquinho essa experiência aí? O GPA, ele é um indicador, né, onde na verdade, é a média
o seu aproveitamento escolar ao longo dos 4 anos. Então, isso não é uma coisa que começa no último ano. O GPA é o GPA da sua passagem dentro do high school. E por que ele é importante? E aí eu vou adiantar uma coisa do college. Aqui no Texas e alguns outros estados, eu acredito que tenha isso também, tem o Direct Admission, né? Admissão direta para a escola pública, que é a faculdade pública estadual, né? Uhum. Então, assim, aqui nós temos duas grandes, temos várias, né? Faculdades boas dentro do estado, e os 10%, depende da faculdade, mas a regra geral é a regra de 10%. Os 10% do high school, que atenderam o high school, os 10 melhores ranqueados, 10% melhores ranqueados, podem ir para a faculdade direto, sem um processo de admissão mais simples. Ok. Tá? Então, isso vale. Tem algumas outras que já estão diminuindo, tipo a UT Austin agora é 5%. Vocês estão sendo mais seletivos? Mas então, a competição, como você falou, cara, são quantos? Sei lá, uns 1.000 alunos por high school. Por ano de formatura. Por ano de formatura. Estamos falando só do senior year, né, do último ano. Não. Então, 10% são 100. Esses 100... A briga é na casa decimal, ali na quarto terceira dígito, casa do Terceira ou dígito. quarta É que nem combustível, né? 3,9823, assim. É impressionante, cara. A briga é forte porque isso é um baita de um adianto, né, cara? Assim. E esse GPA, ele começa a contar... Na verdade, ele é o GPA acumulado de todos os anos, né? Não é a nota do último ano ou alguma coisa assim, né? Ele já vai contando, se eu não me engano, desde o último ano da Junior High, né? Já começa a contar algumas matérias pro GPA e vai seguindo, e vai seguindo. E né? vai acumulando. E vai acumulando. Quando eles fazem a análise do estudante para admissão, né? Que a gente vai chegar lá, mas assim, uma das considerações é o GPA, né? Então, o GPA é o medidor daquela performance da criança, né? Bom, falando de quais os aspectos que eles olham, né? Eles olham não só a performance numérica, que é o GPA, mas olham também o resultado de um teste que tem o nome de SAT ou ACT, que é como se fosse, digamos assim, para o Brasil um Enem. Só que o Enem no Brasil acontece uma vez por ano. E o SAT aqui acontece algumas vezes por ano. O que quer dizer que o aluno pode fazer mais de uma, quantas eles quiserem, para tentar melhorar a sua nota. Então, vai nesse combo aí para análise do college, da universidade. Quer dizer que ele tem a possibilidade de se testar, estudar mais, se preparar mais, fazer novamente, até chegar no ponto que ele está satisfeito com a nota que ele tirou. Sim. Que interessante isso. E mais um detalhe, porque a admissão... o processo de admissão para a faculdade, ele varia de escola de universidade para universidade. Mas, em geral, eles levam em consideração, óbvio, o GPA é o primeiro, o SAT, como ela falou, é uma referência, mas tem mais os outros critérios que são, basicamente, eles pedem para fazer uma redação, eles chamam de essay, aqui, que pedem jogam 1 ou 2 temas e o aluno tem que preparar aquilo, desenvolver. E tem mais outros aspectos que são interessantes. Um deles é a sua vida extracurricular. O que você fez? Você só atendeu as aulas? Cara, olha, isso tá é uma ferrado. super dica, porque quem está vindo vida extracurricular tem uma importância nesse processo de... Isso inclui voluntariado. Olha. Tá? Então não é só vai pra aula, assiste a aula, faz a prova, tira uma prova boa, vai ter um GPA bom, não. E a última coisa é uma carta de recomendação. Eles normalmente pedem carta de recomendação do professor. Ou seja, então, ter um relacionamento bom com os professores é importante. Ter tido uma vida boa no seu high school de participação, de atuação. A combinação é que vai levar
Que interessante, das melhores né? faculdades. A gente é acostumado no Brasil, na verdade, estuda bastante, faz a prova, se prepara para o Enem, né? Ou vestibular, vai lá e faz mais uma prova. Se deu a nota, entrou, né? Uhum. Acabou. Exatamente. Aqui, eu acho que isso aí já traz vários aspectos de preparação para uma vida adulta verdadeira, né? Dentro da high school, né? E tem uma importância aqui, e aí vamos falar, vamos imaginar um aluno, vou chamar de indisciplinado. Uhum. Ou seja, ele não está fazendo de acordo com as expectativas que esperam de um aluno na escola, ou ele está influenciando outros alunos de uma forma negativa. E aí, aqui é um pouquinho diferente, porque esse aluno, eles tiram esse aluno da escola e põem em algo lá separado, né? Conta um pouquinho aí, como é que funciona isso quando você tem uns alunos assim, diferenciados em termos de não disciplinados, indisciplina, né? Quando você está falando aí, é para acontecer isso que você está narrando, Isso. que é sair da escola e ir para uma outra escola dedicada aos alunos indisciplinados, em relação à lei. Correto. Se o aluno fez alguma coisa que não contra a lei, Contra a lei. ele é julgado e ele é retirado da escola ali, daquela escola dele, e tem uma escola, digamos assim, que é para todos os indisciplinados. Aham. E nesse julgamento dele é definido quanto tempo ele vai passar nessa escola. Se ele vai Olha. passar 6 meses, 1 ano e volta para a escola Ok. original, ou se ele vai ficar lá até o final. Então depende de cada caso. Agora, isso entra no histórico dele, como Isso entra o no Dani histórico. estava falando aqui, com a importância de você criar essa história, isso entra no histórico. Então, assim, isso não ajuda no progresso dele para ter acesso a boas faculdades e seguir em diante, né? A sua... Eu acho que uma coisa sua que jornada. vale dizer também é que a gente tem uma estatística de aproximadamente 50% dos alunos da high school não vão para a universidade. Olha, isso é interessante, Né? hein? Então eles vão para onde? Ou eles já saem direto para a força de trabalho, porque Ok. ali ele sai com alguma boa noção, né, de algum assunto que ele escolheu lá dentro durante o curso dele. E Pode ter também que eles e podem ir para a área percentual militar, né, deles também. vai para a área militar, outro percentual vai para o que eles chamam aqui de community college, que são seria um curso técnico no Brasil, que é um curso de 2 anos, ao invés de um curso superior de 4 anos. Então, assim, tem todos esses destinos, né? E aí depender de cada um mesmo, de onde cada um quer. Interessante Quer isso, chegar. né? Eu acho que isso conecta bem com o que o André começou falando, aquela história dos créditos e do aluno meio que navegar, escolher a área para onde ele quer ir já dentro do high school, né? Mas como é que funciona essa seleção dessas aulas, desses créditos? Isso é uma coisa que no começo não existe, ou já é desde o começo e vocês entram para auxiliar os filhos a fazerem? É uma tarefa bastante desafiadora, né? Você chega para um jovem adolescente de 14, 15 anos e dizer que área você quer. Nem os pais conseguem dizer como é que a gente vai dizer, né? Por isso que é muito abrangente. Então, quando você pega aqui a área de exatas, que eles chamam, não é, a gente chama no Brasil de exatas, aqui é muito mais abrangente. Exatas aqui não só as engenharias, Ciências. mas inclui as ciências. Olha, E aí vem biologia, enfim, o leque é muito grande. Então, nesse início, eles vão escolhendo, mas não é uma coisa que vai impactar tanto. Na verdade, eles entram o 9º ano, ele é muito importante porque ele se acostuma nesse ambiente novo de escolha. É onde vai começar a ver. Ali todos vão fazer a mesma base. O 9º ano é igual para todo mundo. Entendi. Aí eles começam a ver conforme as aptidões que são demonstradas ali. Aí tem o counselor lá, como é que chama? Em counselor. português Ah, orientadora. orientador. A orientadora educacional. Porque Ele tem uma para cada ano e às vezes mais de uma, dependendo do tamanho da para auxiliar Olha, os estudantes E tem um contato com os pais e com os alunos. E os alunos, eu, com base no que você demonstrou, eu acho que o melhor caminho para você é esse aqui, mas você escolhe. Cara, É que interessante. Isso me lembra agora, até na questão do Junior High, acho que nos últimos 2 anos, assim, o meu filho Pedro, né, que tá saindo do Junior High agora, ele
ele teve um pouco desse auxílio porque a gente teve que escolher, mas as escolhas ainda são muito restritas, né? Você tem essas duas opções de matéria, você pega uma ou você pega outra. Você pode fazer a banda ou pode fazer o esporte, ou pode fazer a educação física normal. Ainda é muito assim... Mas eu acho que está coerente com o fato de você ainda não ter condição de escolher, você ainda é muito novo ainda. E nessa saída dele agora, eu lembro, assim, acho que talvez uns 2 meses antes dele entrar de férias alguma coisa, ele teve uma seleção, aí já tinha, sei lá, 4 ou 5 coisas, que a gente podia escolher qual é a que ele quer em primeiro lugar e qual é a que ele quer em segundo lugar, alguma coisa assim. E aí agora a gente vai descobrir, né, acho que quando ele entrar, qual foi a que ele foi colocado e que ele vai fazer, mas ainda era bem restrito, era assim, uma matéria que ele pode escolher separado das demais, né? Agora você vê, voltando, conectando aqui desde o início do nosso programa, né, do podcast, a importância do zip code, do CEP, para poder escolher a escola. Até porque se você quer uma escola pública, né, isso vai direcionar. Aqui você escolhe a escola para escolher sua casa, né? Não é o contrário. Então, um outro dado interessante, só para as pessoas entenderem, existe uma escola particular aqui em Houston, né? Muitos amigos nossos, muitas pessoas matriculam as crianças nessa escola particular, um high school, e só para tentar entender uma dimensão de custo. Enquanto você tem a escola pública que o seu imposto, o imposto de propriedade que todo mundo tem nas casas, paga essa escola, né? E vai direto para a escola. Já uma escola particular, você paga ela mensalmente e tem um custo anual entre 30 e 35 mil dólares por ano. Então é só para ter uma dimensão do que é uma escola particular, que é renomada, e uma escola pública, em termos econômicos. Existem escolas que são mais baratas, esse eu tenho dados assim de escolas que a gente olhou na época da minha sobrinha, ou escolas que eu conheço pessoas que colocam também, mas normalmente assim, elas são escolas associadas com algum tipo de instituição. Vai ser uma escola religiosa, por exemplo, uma escola católica ou uma escola cristã. Vai ter outras escolas que aí você vai ter algum tipo de incentivo e elas vão estar na parte mais barata. Mas normalmente as escolas assim internacionais, né, escolas de grande renome, como essa que você citou, se você for para British School ou para alguma outra International School, Canadian School, essas coisas assim, realmente você vai estar nessa faixa aí de 25 mil dólares para cima. Agora, você tocou num ponto aqui interessante da parte de algumas escolas assim, tipo católicas, né? Até para todo mundo entender um pouquinho, aqui nos Estados Unidos versus o Brasil é um país predominantemente católico. Nos Estados Unidos, o catolicismo é em torno de 19%, então é minoria. Só para também as pessoas entenderem, porque geralmente, quando você matricula uma criança, vou falar assim, a minha experiência, minha mãe queria me matricular para me dar uma educação no colégio católico no Rio de Janeiro. E foi lá que eu fiz toda a minha vida num colégio católico, né? Então é só uma diferença. Agora, já para a gente linkar para o próximo episódio aqui, é a parte do application. Né? Assim, a gente falou um pouquinho aqui de GPA, falamos um pouquinho de atividades extracurriculares, relacionamento com o professor, falamos de redação. Divide aí um pouquinho, Daniel, falando um pouquinho de application aqui para a faculdade. Como é que isso funciona? Porque as pessoas, isso aqui assim, não é o Enem, você faz uma nota, passei, vou lá, escolhi a faculdade. É algo mais complexo. Com certeza é algo mais complexo. E a minha experiência, ela não é de um aluno que veio do high school daqui, mas ela é uma experiência de um aluno que, na verdade, veio do Brasil, né? Que foi a minha sobrinha, que mora com a gente aqui. Então, a gente fez todo o processo para ela, né? E realmente, você tem que demonstrar... E aí você entra em choque com a cultura que o André acabou de falar aqui, porque, cadê a carta de recomendação? Cadê o GPA? Cadê tudo isso? A gente não tem nada disso, né? Quando você fala de escola de faculdade pública aqui, ela não é gratuita, não. Perfeito. Ela tem valores, assim, para mais quem acessíveis, mais acessíveis que para quem é do estado onde ela está, para quem é americano, de uma forma geral, é o segundo step, que é mais caro do que quem se é out of state, né, que eles chamam. E para quem é internacional Mas segura aí, porque full isso price. Fica para o próximo episódio aqui, porque é muito interessante isso. Não é uma coisa muito simples assim, não. Dependendo do seu status, de onde você mora, para onde você quer fazer a faculdade, ou se você é até mesmo estudante internacional, isso tem implicações até financeiras aqui. Para quem quiser mais informação ainda, a gente não falou aqui de alimentação no high school, transporte, Nossa, a vida social, os PROMs e outras coisas que tem lá. Deixa o seu recadinho aí.
manda mensagem, manda um comentário, a gente volta ou responde ou volta mais na frente com alguma informação adicional. É isso aí, Show. pessoal. Entra em contato no Instagram, no YouTube, manda um e-mail pra gente no contato@foradecasa.net. Tem todos esses meios aí que a gente pode tentar te ajudar. Faz a o escolher as subscribe no leituras. nosso canal, né? Aliás, uma boa notícia, já superamos mais de 120 subscribers no nosso canal, tá indo muito bacana. Vamos continuar crescendo. Dê seu like, toca o sino, né? Pra poder, o sininho aí, pra poder te falar quando tem um novo episódio. É isso aí, galera. Obrigado. Obrigado, Um valeu. abraço. Gente. Valeu.